Oi, gente, eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Bruna. E aí, a gente pode surtar? Oi, gente, como vocês estão? Olá, Espero que bem. povo. Espero que em casa também, Sim. né? Espero que não estejam dando um rolezinho por aí, no bar, bebendo uma breja, né? Porque o corona não vai me pegar, né, galera? Eu sou jovem, eu não tenho medo. Oxi. Ai, tá complicada a situação. Mas enfim, gente, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, passando bastante álcool gel. E é isso, né? Mais uma coisa pra acrescentar? Principalmente não ir pra shopping, não ir pra praia, não ir pra bar. Putz. Ficar em casa, né, gente? Cara, no meu Instagram tem uma galera indo pra praia, viu? Tô dando um follow em todo mundo, tá, galera? Então, assim, se você perceber que eu te dei um follow, foi por causa daquela viagem pra Praia Grande, tá? Então, eu já tirei umas 6 pessoas da minha vida desde o começo do corona, porque realmente não dá. Eu até escrevi no Twitter, porque, né, o Twitter é a nossa casa. E aí eu meio que falei, mano, não dá pra manter. Primeiro, que a gente se sente mal, porque a gente acha que estamos sendo idiota de ficar em casa. E outra, tipo, a pessoa não tem responsabilidade nenhuma. Não é uma responsabilidade só consigo, sabe? É uma responsabilidade com os social. outros, né? Com certeza. Então, eu tô também tirando o pessoalzinho da minha vida. E eu também não tô mais me achando idiota, não, amiga. Eu tô me achando consciente, na real. E aí, quem não quiser se cuidar, que não se cuide, cara. E não chega perto da gente. Exato, e portanto não chega perto de mim. Não vem tossir perto de mim, não. Vai cagar. Ai, tô sem paciência. Mas enfim, hoje não viemos falar de corona, a gente ainda vai vir aqui falar sobre esse tema. Mas não é o momento agora. Agora nós vamos falar sobre algo que amamos. Amamos uns, outros nem tanto. Os professores. Cadê as palminhas? E aí, amiga? É verdade, Rafael, coloca. Ai, meu sonho, Bruna, meu sonho. Nossa. A gente ainda, o Pode Surtar ainda vai se tornar um programa de auditório. Meu Deus Quando tudo do isso céu. passar, Vai. amiga, a gente vai ter todas as brincadeiras, passa e repassa, torta na cara, a gente vai ter a banheira do Gugu, a gente vai juntar tudo isso da TV brasileira, essas pérolas da televisão brasileira, a gente vai juntar no Pode Surtar. Vai ser incrível, eu tenho certeza. Claro, Vitória, nem tô sendo irônica, relaxa. Então, os professores, né? Quando a gente é pequena, a gente não percebe a importância deles, porque a gente sempre tá meio, ai, professor, que saco, ai, nota, ai, trabalho, ai, não sei o quê. Só que depois, quando a gente começa a crescer, principalmente agora na faculdade, a gente realmente começa a entender o professor, a importância dele. Eles não é apenas um professor, nenhum deles são apenas um professor, porque eles se tornam nossos amigos. Tipo, eu tenho contato com o professor de conversar no WhatsApp no dia. E a gente começa a se tornar meio família, querendo um cuidar do outro. E eles acabam dando indicações pra gente. A gente vê que a gente vai se transformando em coisas que é só por conta deles. Se não fosse eles... Eu acho que por muito tempo a gente via o professor, a gente também é meio ensinado a isso. O professor é aquilo, tipo, aquela autoridade máxima, tipo... Sim. A gente devemos mesmo, respeito, obviamente. Mas, tipo, eles pareciam, não sei, até uma época da minha vida eu sentia... Sim, autoritários e intocáveis. Eu sentia que, tipo, sabe, eles viviam uma universidade paralela, sabe? Os professores viviam em outro universo, diferente do meu. E aí depois você entende que eles são gente como a gente, sabe? Tudo muda. Aí, tipo, você se sente mais próximo. Você consegue se identificar, né? E o que inspirou a gente a pensar nesse tema foi um fato recente que aconteceu, que acho que todo mundo deve estar sabendo, mas enfim, quem não sabe, tem uma universidade, que a gente não vai citar o nome, mas enfim, quem tá por dentro das notícias sabe, que demitiu... Agora foi Amiga, sem mensagens subliminares. Tá, desculpa. A gente não quer processo. Jogou, né? Enfim, essa faculdade aí demitiu mais de 300 professores, é essa quantidade? Deve ter sido mais, né? O que foi divulgado. 300? Até então 300. Eu entendi 5, eu falei, nossa, amiga. Não. Antes fosse 300 mesmo. Acho que na verdade deve ter sido mais, mas é o número que chegou pra gente. E boa parte dos professores do nosso curso foram demitidos. E assim, a gente entende que o país está passando por uma situação muito complicada, uma situação muito atípica. Todo mundo está sofrendo de alguma forma. Não tá fácil, a situação financeira não tá fácil. E assim, você pode ser demitido a qualquer momento.
Acontece, principalmente na situação que a gente tá vivendo. Nós temos, provavelmente você que tá escutando a gente conhece alguém que perdeu emprego. Eu já conheci muita gente que perdeu emprego, Bruna também, nosso editor, Rafael também. Mas o problema foi como essa demissão foi feita. E assim, sabe? Uma coisa só que a professora comentou com a gente, é que a forma que foi feita, ela foi feita bem, vamos dizer assim, não prematuro, mas foi bem antecipada. Então, quando os professores normalmente são mandados embora, é no meio de um semestre e outro, então é durante as férias. Então ninguém fica sabendo. Só que a forma, igual a Vitória estava falando, foi assim, extremamente qual é a palavra? Insensível para uma pessoa que é um professor, sabe? Pior ainda. Sim, eu não sei se todo mundo tá sabendo, mas a forma que eles foram avisados que foram demitidos foi através de um pop-up. Pop-up, pra quem não sabe, é aquela tela que aparece na sua tela, aquela página que aparece, aquele alerta, né? Como se fosse um alerta que aparece na sua tela. Então, pense, você é professor, você tá lá mais um dia pra poder dar aula tranquilamente, e aí você não consegue entrar na plataforma pra dar a sua aula. Aí você fala, mas que coisa estranha. Aí aparece um aviso falando assim, então, você não tá conseguindo entrar na plataforma porque você foi desligado da instituição. É isso, tá? Beijo. Na verdade, nem beijo, né? Se tivesse mandado um beijo, eu acho que seria um pouco mais sensível, mas não. E isso foi o que mais revoltou todos os alunos, eu e a Bruna, enfim, todo mundo. Essa falta de sensibilidade da instituição. A gente entende que mandar embora em meio a uma pandemia não é uma coisa não é fácil. É uma situação muito difícil, mas eu acho que tem como você tornar isso menos péssimo do jeito que foi. Sim. Foi tipo, eu não quero mais que você trabalhe com a gente, tchau, beijo, segue sua vida que eu vou seguir a minha, sabe? Foi horrível. E é assim, não é que o professor tinha terminado as aulas, não, eles estavam planejando as coisas ainda. Então, tipo, quebrou a vida da pessoa de uma forma que é completamente irresponsável. É tipo você chegar na sua casa e sua casa tá demolida, do nada, sabe? Tipo, e muitos só dão aula naquela universidade, né? Sim. Então, tinham professores que estavam mais de 10 anos na instituição e jamais esperavam que seriam avisados que estavam sendo mandados. Óbvio que eles estavam sujeitos a isso, né? Quem trabalha de carteira assinada sabe que a qualquer momento pode ser que a empresa ache que você não serve mais pra empresa. Acontece. Mas dessa forma, sabe? Tipo, anos que o profissional esteve lá, doando seu tempo, sabe? Compartilhando seu conhecimento, dando o máximo de si, às vezes ficando acordado até mais tarde, pra poder corrigir prova, pra corrigir um monte de coisa, pra poder entregar a nota que tem que colocar no sistema, sabe? Aí, como que você responde isso através de um pop-up de meia dúzia de linhas, em palavras extremamente, parece que foi feito automaticamente, uma mensagem automática? Pegou ali do Google e colocou. Como demitir alguém? Não, foi ridículo. Essa foi a nossa maior revolta, acredito, de todos os alunos, essa total falta de sensibilidade. E a gente tá chateada com isso até hoje, aí, como forma de homenagem, a gente quis gravar esse podcast falando sobre professores, sobre todos que marcaram a nossa vida, tanto na faculdade como na escola também. E só complementando, assim, não é que os professores, eles eram ruins. Os professores, durante essa pandemia, tipo, mano, eles se doaram de uma forma pra gente que não tinha o motivo, não tinha uma justificativa pra mandar embora, sabe? Tipo, não tá dando o serviço direito, não tá prestando... Mano, não, eles fizeram um rolê pra tudo dar certo, pra gente não se sentir desamparado, que é surreal a forma como a faculdade... Porque ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? Não que com essa eles, pandemia né? fosse acontecer. Sim, nem com exato. Eles. Enfim, pois é. A gente tem que homenagear e mostrar a importância deles principalmente durante essa pandemia que tá acontecendo, que as pessoas estão cada vez querendo mais se informar, aprender, né? E mostrando a importância deles pra gente, porque a gente tem que tornar... eu odeio usar esse romantismo da pandemia, mas realmente usar esse tempo que a gente tem hoje pra se tornar pessoas melhores. E a principal forma de se tornar uma pessoa melhor é estudando. Se você não estuda, infelizmente, você tá afadado a aceitar o que vier pra você. Exato. Não, hoje tá difícil até pra quem estuda, pra quem tem não sei quantos diplomas aí, imagine pra quem não tem estudo. Sim. Sabe? É muito complicado. Mas, bom, vamos lá. Amiga, você lembra, assim, quando você pensa em professor, qual é o primeiro ou a primeira que você lembra? Amiga, eu sempre tive muito carinho com meus professores, né? Desde muito nova. Porque eu acho que eu já contei aqui, eu sempre fui amiga dos meus professores. Eu, tipo... Não. Então, a minha primeira professora do pré,
Eu tinha uma que ela chamava Cristina. Cristiane. Ai, a minha também. Ah, pronto. Não, eu e a Bruna, a gente Não dá. sim, estamos nojentas. E a gente tava Um discutindo nojo. o próximo tema, né? Aí eu falei, ai, Bruna, assim, eu tava muito pensando em falar sobre o professor por conta do que aconteceu e tal. Ela falou, pelo amor de Deus, eu também tava pensando a mesma coisa, Vitória, como E assim? assim, o engraçado é que a gente falou isso hoje, só que a gente tava pensando isso na terça-feira. Ela também pensou na terça, só que ela não falou, e eu pensei na Sim. terça e não falei. E aí Porque ficou, na tipo, correria do trabalho, né? A gente tá de férias da faculdade, mas a gente continua na correria do trabalho. E aí, não, deixa, amanhã eu falo pra Bruna, amanhã eu falo pra Bruna. Terceira vez que a Bruna pensou a mesma coisa. Não, amanhã eu falo pra Vitória, amanhã eu falo. Sim. Ai, gente, olha, Sintonia. é uma coisa doida. Mas, voltando, eu tinha essa professora e ela, o engraçado é que a filha dela estudava também com a gente, né? Então, eu era amiga da filha dela e, consequentemente, minha mãe se tornou amiga da minha professora. E aí ficava, tipo, as 4 juntas. Tipo, eu ia ficava na casa, as 4 conversando. Essa foi a minha primeira professora, assim, que me marcou. Mas, assim, eu tenho tanto professor marcante. Você tem contato com essa professora ainda ou não? Não, não mais. Ah, que pena, né? Assim. Eu lembro, eu tenho um carinho muito grande pelas minhas professoras dos primeiros anos, assim. Muito, tanto é que uma delas eu tenho no meu, ainda nas minhas redes sociais, e vira e mexe, ela comenta em tudo, e, nossa, toda vez que ela comenta alguma coisa, eu sempre falo, ai, obrigada por tudo, é a tia Eliná. Eu ainda chamo ela de tia, porque pra mim ela sempre vai ser tia Eliná. E é igual... Eu vou mandar esse episódio pra ela, certeza que ela vai se emocionar toda, porque ela é toda sensível. Mas fofa. é tudo assim, tudo que eu posto, ela sempre, ai, nossa, que saudade, você sempre foi assim, nossa, não sei o que. Aí eu fico, ai, meu Deus, obrigada por tudo, se eu sou o que eu sou por causa de você, obrigada. Sim. Porque ela participa muito dessa parte da minha vida, assim, nessa parte de alfabetização. Ela deu aula pra mim do pré-2. Sim. E aí depois ela me deu aula na segunda série, na terceira e na quarta. Então, assim, ela viu toda a minha evolução, tipo, meu crescimento, Nossa, sabe? Sim. O pré-2 pra você é o quê? Não, tem o pré-1, tem o jardim, né? Jardim. É que não sei como que tá hoje em dia, né? Mas também na época lá, quando eu estudava. Era jardim, aí depois pré-1, pré-2. Ah, tá. Aí vinha primeira, segunda, terceira e quarta série. É que o meu é diferente. Ela, não sei se... É que eu não sei como funciona, gente, muito bem, mas não sei se ela foi estudando e ganhando diploma pra ter competência de dar aula pra demais séries, eu não sei. Só sei que ela deu aula na pré-escola e depois ela deu nas demais séries, segunda, terceira e quarta. Não, o meu era diferente, o meu era jardim 1, jardim 2 e pré. Aí depois eu já entrava na primeira série. Ah, entendi. Por isso que eu achei estranho o pré-2. Tinha o pré-2. Tinha até uma escola que tinha pré-3, eu nunca entendi. Ai, gente. Ai, nossa. Complicado, viu, Mac? Nem sei se é o Mac que é responsável por isso, mas vou xingar o Mac. Mac, é maravilhoso isso aí. Amiga, a gente não tem o ministro da educação ainda. Verdade, esquecemos desse detalhe. Estamos sem ministro da educação. Então pensa, né? Colocou um cara lá, já né? não é fácil você ser professor, porque você não é reconhecido, seu salário é horrível, ainda você tem que, às vezes, escutar aluno te xingando, te mandando pro inferno, né? Tem que aguentar isso e ainda aguentar que você simplesmente não tem um minuto na educação, então você não sabe qual será o teu futuro na profissão. O Bolololos, né? Que eu quero ser cancelado pelo Bolololos, já virou meta. E aí o Bolololos colocou um cara, que agora eu não vou lembrar o nome, e a primeira afirmação dele é de privar o ensino. Então a gente tá bem, né? É isso aí que eu... eu vou te falar, viu? Eu não sei se chegaremos vivas até o fim da universidade, da faculdade, viu? Vamos aguardar. Tá. Mas, enfim, complicado. E eu lembro sempre, enfim, voltando, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Tia Eliná. Lembrando da Tia Eliná, tipo, ela, nossa, eu não sei nem muito o que falar, assim, que às vezes até me emociona um pouco. Porque ela foi muito importante, assim, pra minha educação, demais, assim, demais, incrível. Tia Eliná, beijo, se você estiver escutando, beijo, tô com muita saudade. Quando tudo isso passar, a gente precisa marcar um churrascão com todos os ex-alunos, que ela segue boa parte. Assim. Eu posso ir, eu não sou ex-aluna, mas eu chamo ela de Tia Eliná, Bruna, tá tudo bem. Pode ir, churrasco obrigada. sem cerveja, a Bruna tá entrando no meio, independente senhora. de quem seja. Que delícia, saudades. E teve você já chegou a tretar com algum professor, de brigar, de pegar ranço, aconteceu com isso com você? Porque acontece, né, gente? Assim, acontece em toda profissão. Existem profissionais e profissionais. Então, assim, né? Infelizmente a gente não encontrou só professor incrível. Eu tive 2 problemas com professores. A primeira foi, tipo, na 5ª série, que era uma professora de artes. E ela meio que também entrou na instituição meio com o semestre andando. Então ela não pegou muito bem a gente. Puts.
E Ai, aí, cara, é difícil. sempre rola esses BO. E aí ela pegou e tinha 3 Brunas na minha sala, porque eu sou de 97, né, gente? Pra quem não sabe, eu tenho 22 anos. E nos anos 90, a Bruna era a sensação, né? Era a nova Era a sensação. Valentina dos anos 90. Exatamente. Aí tinha umas 3 Brunas. Era eu e mais 2, no caso. E tinha uma que era... Mano, a menina era ruim. Assim, mas ruim no nível. Que ela não Mas fazia... ruim em que sentido? Ela era ruim em tudo. Ela não fazia nada, exatamente nada da lição. Ela não... Nem frequentava praticamente as aulas. E aí, eu sempre, Gente, mas né? onde estão os pais dessa criatura? Onde que estavam? Gente, eu estudei no estado. Então, Ah, tá. Ok. então Entendi. temos esse probleminha também, né? As nossas realidades serão um pouco diferentes. Porque Sim. eu estudei escola particular, tive esse privilégio a vida toda. Então, Esse vai ser bem privilégio. distante. Mas vamos lá. Tem esse a mais, né? E aí, tinha essa menina que era super, tipo, foda-se pra escola. E eu sempre fui muito nerd na escola. Uhum. Eu acho que eu ainda sou um pouco. Melhorei. Um pouco, tá, gente? Um pouco. pouquinho. Quando sai no projeto do semestre, a Bruna já tá com o semestre inteiro na cabeça dela já planejado. É um pouco. Gente. Mas Meu vamos lá. jeitinho, meu jeitinho. Aí essa guria não ia pras aulas, enfim. E eu, muito nerd, fazia tudo. Só que a professora, na hora de emitir a nota, ela trocou as Brunas. Putz, as Brunas. Aff. Então, aquela menina foi com 10 e eu fui com 4. Amiga, eu não tenho uma média abaixo de 8 na minha vida inteira. Amiga do céu. Eu juro. E é assim, eu tava entre quarta e quinta série. Não, tava na quinta já. E aí eu fui, briguei com a professora. Uhum. A minha mãe, mais barraqueira que eu, foi também. E brigou com ela e falou assim: como você dá nota dessa forma pra uma pessoa? Tipo, você nem olha na cara dela, você não sabe quem é ela, você simplesmente dá e vai falar que vai ficar por isso mesmo, que tudo bem, que depois ela recupera. Isso é uma nota de um histórico. Ela vai ficar isso pro histórico da vida dela pro resto da vida. Aí a professora, tipo, não tem mais o que fazer, porque eu já emiti, blá 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 blá. Putz. Tradução. Fiquei com 4 em artes. Mas ela não podia trocar, como ela não podia trocar nota, gente? Porque hoje eu entendo porque tem a desgraça do sistema. Pelo menos na nossa faculdade é assim, tem o negócio do sistema, você poder trocar, é uma burocracia. Mas na nossa época não tinha sistema, não. Eu acho, pelo menos que eu me lembre, Não. era tudo no diário do professor ali, escrita, não é? É que assim, amiga, vai pro diário e depois do diário eles enviam pra Coordenação. que o meu chama Leste 4, né? Eu estudava pela Leste 4. Que eu sou da onde? Da Leste, né, meu anjo? Zona Leste. Bem leste. E aí tem, eu não sei como que chama eles. Mas é como se fosse a coordenação de todas as escolas da zona, sabe? Ah, tá. Que aí Entendi. vai pro estado, enfim. Entendi, tá. Agora Então- peguei a informação. Então não tinha como mesmo. Puta merda. Mas aí, beleza, fiquei com 4, fiquei mal, porque nunca tinha tirado uma nota 4. Porém, você sabe que eu sou uma pessoa briguenta. Então, obviamente, eu tenho outra história. Então, eu vou contar outra história que é um pouquinho pior. Eu estava no 2º ou 3º ano do ensino médio já. E eu me mudei de escola, né? E aí, tinha um trabalho. E nessa época, eu tava meio que me entendendo como ateu. Eu tava naquela época Certo. rebeldezinha. Aham. E aí, eu estudava sobre religião e tal, porque sempre, tipo, pra mim, falar mal é fácil, então eu prefiro falar mal sem Mas- saber. Mas É você fácil. estudava por conta própria ou, tipo, na escola você tinha que estudar? Você tinha Não, ensino era por religioso? conta. Não, é por conta Ah, própria mesmo. Entendi. Amiga, nerd, né? Desgraça. Mas é o quê, né? A gente gosta de uma informação, a gente vai atrás, é difícil. E aí eu tava nessa época, hoje em dia eu já não me considero mais ateu, mas é outro podcast. E aí eu era super rebelde, sempre nerd, mas super rebelde. E aí a professora falou assim: eu quero que vocês falem sobre 3 religiões Eita. e depois façam uma redação argumentativa. Ai, eu odiava isso. Redação argumentativa, se eu não me engano, é que agora já faz um tempinho, né? É quando você dá a sua opinião, né? Por isso que a gente faz até no Enem e tal.
Isso, é isso mesmo. Eu odiava, cara. Nossa, eu odiei demais. Eu amava redação antes do ensino médio, que antes do ensino médio você podia escrever fábulas e contos de fadas e muitas loucuras. Aí, meu bem, eu botava toda a minha inspiração lá no papel, né? Aí chegou no ensino responder... médio, no ensino médio você tem que começar a treinar pro Enem, querendo ou não. Sim. Então é só dissertação, é dissertação argumentativa atrás de Isso. outra. Ai, cara, eu não gostava. Era dissertação argumentativa. Mas é importante, tá? Isso não Sim, deixa de é ser muito importante. bom. Eu não gostava, mas é muito, muito importante, porque você cria o senso crítico, né? Muito importante Sim, isso. muito importante. Façam isso, é bom. E não precisa fazer de assunto chato, faz de assunto legal. Também foi legal. Sim. Pra você aprender. Enfim, eu não sou professora, então eu vou cortar isso. Aí ela pegou e eu fiz o estudo das 3 religiões, bonitinho. E na argumentação, né, na redação, eu peguei e falei que eu não concordava por conta disso. Isso eu achava chato. Não falei chato, né, mas falava que era antiquado e não sei o quê. Respeitava, porém não conseguia aceitar de certa forma. Não que eu tenha direito de aceitar a religião dos outros, né. Mas eu tinha 17, 16 anos. Hoje em dia eu já tenho essa mentalidade. E aí eu escrevi. E entreguei pra ela, confiante aqui, ó. Nota 10, vai vir. Só que aí ela faltou numa semana, na semana seguinte ela mandou alguém entregar as notas. Puta. E aí o menininho veio e me entregou, na hora que eu olhei, 3. Putz. Amiga do céu. E valia 10. Valia 10. Não, porque às vezes acontece, na minha escola tinha muito isso, que às vezes tinha umas atividades que valiam, tipo, 4, 3, 5. Aí eu lembro que eu sempre falava pra minha mãe, eu falava, mãe, ó, eu tirei 5, mas assim, atividade valia 5, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tirei 3,5, mas valia 5. Calma aí. Não, valia 10. Medo de tomar uma coça e perder o acesso ao computador pra não entrar no Orkut. Menina, meu castigo era esse, não entrar mais no Orkut, Deus me livre. Nossa, eu nunca tive esse problema. Enfim. Minha mãe até fala até hoje, tipo, nunca pensou em, tipo, dar bronca porque a gente não estudou. Tipo, nunca rolou isso. Não, tipo, isso também nunca aconteceu, porque eu sempre também fui muito estudiosa, mas era sempre uma ameaça, né? Então era tipo, ó, se você não tirar, você esquece esse computador, porque na época não tinha celular, senão certeza, quer dizer, tinha, mas não era o que é hoje, né? Senão certeza que ela ia ameaçar tirar meu celular, tenho certeza. Não. Porque ela pagava, né, amiga? Minha mãe se matava pra pagar a minha escola. Imagino. Então, assim, se eu não estudasse... É aquele 10 que não faz mais que sua obrigação, né? Exatamente. Não, tá certíssimo. Enfim, e aí, concordo sem você tirou o seu 4, e aí? Sim. E aí eu falei, não vai ficar assim. E aí ela tava dando aula em outra sala, eu fui na outra sala. E a outra sala, pra pequena observação aqui, era a sala do meu ex-namorado. Que você já contou aqui a história. Já contei. Né? E aí, spoiler, hein, galera? Escutem lá no episódio de relacionamento. Acho que é do relacionamento, o amor. É de amor? Deve ser de amor. Tá. Aí eu peguei e falei assim, você pode só me explicar, né? Porque eu fui essa educada. Merda dessa nota, eu já imaginava a Bruna assim, chutando a cadeira, caralho. Não, fui super educada. Eu falei, você pode me explicar o motivo do 3? Aí ela falou assim... Sua filha da puta, fui super educada. Super educada. Aí ela falou assim, porque você deu sua opinião, não pediu sua opinião. Aí eu falei, mas você pediu um texto argumentativo, argumentativo, né? Aí ela falou assim, não, mas eu não quero, mas você tá falando mal das religiões. Eu falei, minha opinião, né? Essa parte aí é porque é minha opinião mesmo. Ela, não, mas isso não tá certo, não era assim que eu queria. Aí eu falei assim, você quer que eu concorde com uma coisa que eu discordo pra fazer um texto argumentativo pra ter a opinião parecida com a sua? É isso? Aí ela, Aí eu peguei, lindamente, rasguei as folhas e joguei no lixo e saí andando. Eu pensei que tinha jogado na cara dela. Não, eu sou educada. Joguei no lixo e saí andando. Aí, tipo, a sala toda, que não me conhecia, passou ficou a me conhecer. Depois desse dia, a Bruna ficou conhecida na escola. Sim. E ela depois foi mandada embora da instituição. Não sei por quê. Não faço mínima ideia. Mas esse foi Bruna do céu. Amada. A professora foi chorar na coordenação. Eu não aguento mais mentir nessa escola por causa dessa menina. Não, e eu fui super educada. Até hoje, aí você nunca mais teve contato com essa mulher? Não, sumiu. Desapareceu. O nosso diretor tá falando que a Bruna demitiu a professora e não tá querendo contar pra gente. Eu fiz o justo e falei, tá demitido. Tá demitido.
Nossa, não, é complicado. Tem E vários você, tipos de amiga? professores, né? Sempre tem esse professor que quer que você pense que nem ele. Que o Sim, que ele acha é o certo. E como você é aluno, você tem que ir atrás do que ele tá falando. Porque ele é autoridade ali, entendeu? Ele estudou não sei quantos anos, fez USP, a caceta 4, ele sabe do que ele tá falando. Se você discordar, você está errado. Nunca gostei desse tipo de professor, inclusive foram sempre os que mais eu tive problema, porque eu nunca concordei com esse tipo de opinião. E eu sempre gostei do professor que era mais humilde, sabe? Que chegava lá na sala de aula e falava, gente, ó, eu posso ter mais anos de experiência, eu posso ter um ensino, né, eu tenho diploma e tal, mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém aqui. sim. Todo dia eu aprendo com vocês. Nossa, toda vez que chegava um professor com esse discurso, eu falava, ai, obrigado, pelo amor de Deus, alguém sensato nesse lugar. Porque eu sempre escutava uma baboseira, assim, de que vocês têm que me escutar, eu sou a única voz absoluta aqui, certa, que sou Deus, entendeu? Mas eu acho que é muito também da nossa época. Eu não sei como tá o ensino médio hoje em dia. Uhum. Mas nós viemos de um professor que foi se formou praticamente durante os anos 90, Uhum. que é uma época super, tipo, final da ditadura, então professor super militar, enfim. Então a gente pegou essa época desses professores, porque os meus professores, eu lembro que tinha 50 anos, às vezes, 60. Então, eram professores rígidos por conta do tempo que eles viveram. Verdade. Hoje em dia, talvez as pessoas estejam um pouquinho melhor. Mas, né, ainda a gente encontra uns por aí. Sim. Tretar, eu acho que nunca cheguei a tretar com nenhum professor, não. Porque eu sempre fui, gente, nunca, na época do ensino médio, da escola, eu era muito, assim, não tinha boca pra nada, era muito bicho do mato. Então, assim, sempre aconteceu de, às vezes, algum professor ser um pouco... Não era sempre que isso acontecia, porque eu sempre fui muito quietinha, eu sempre fui na minha. Diferente do que de hoje, eu era muito quietinha, assim. Então, não era o problema da sala. Então, às vezes, os professores não lembravam muito de mim, sabe? Que eu existia ali na sala. Mas, não, no lado bom, assim, porque como eu não tava aprontando, geralmente quem apronta é sempre o que tá ali na ponta da linha do professor, né? É sempre assim, o professor vai pra casa pensando naquele furacão da sala. Sim. E eu nunca dei problema, sabe? Sempre fiz ali meu job, fiz minha parte, estudar, tirava nota boa, beleza, vida que segue. Então, tipo, esse tipo de aluno nunca é... Não sei, às vezes eu percebia que não era muito que marcava. Geralmente os problemas, às vezes, que marcavam mais. De um jeito ruim, mas que ainda não marcavam, né? Mas teve uma professora de educação física que... Assim, eu tenho sérios problemas com nadar, tá? Sempre tive problema com piscina, mar e tal, nunca curti muito. E acho que o que pode ter contribuído para isso foi o método de ensino das minhas professoras de educação física no ensino, Só na educação pergunta, infantil. Amiga. Oi. Você tinha natação na escola? Tinha. Ah, tá. Amiga, escola particular. Tá, não. Desculpa, amiga, mas eu tinha. É que eu pensei que você, tipo, tava num clube aprendendo. Não, era na escola. Tá. Inclusive, eu lembro até que quando minha mãe foi me matricular na escola, eu falava, nossa, mãe, vamos ver a piscina? Porque eu achava o máximo ter uma piscina. Por quê? Eu não sabia que a gente ia ter que nadar crawl naquela merda. Eu achei que a gente ia ficar de boa na piscina, entendeu? Tranquilo, estamos na piscina. Com a boinha aqui no queixo. Exato, eu achei que ia ser isso, mas achei errado, porque cheguei ali no pré-1 e tal. O que a professora fazia? Ela colocava todas as crianças em volta, assim, da beira da piscina. E aí colocava a gente só com as perninhas assim pra dentro da piscina e começava a tacar água na cara de todas as crianças. Que horror! Amiga, hoje eu tava pensando, falei, mano, era muito errado isso, eu acho. Mas por que ela fazia isso? Então, aí eu acho que aí já começou a me traumatizar, eu já não comecei a gostar. E a água era meio gelada, não sei se era uma forma de aquecimento estranha, mas Meu enfim. Deus! Ai, era muito estranho. E aí ela jogava água e, tipo, e eu sempre tive sensibilidade no meu olho, então a água tinha cloro, e aí eu ficava toda hora coçando o olho. Aí quando o meu olho melhorava, ela vinha e tacava água de novo, e, tipo, ia atacando em todo mundo. Amiga, eu não entendi. Aí depois, vai, entra na piscina. Parecia treinamento militar de exército, sabe? Que horror, amiga. E eu só tinha 6 anos de idade, mas enfim. Aí eu já não gostava, eu gostei muito dessa parte, mas vamos lá, vida que segue. Todo mundo com boinha no braço. Só vamos, né? Aí vai, coloca a cabeça embaixo da água, vai, não sei o quê. Aí, tipo, já não gostava muito disso também, não me sentia confortável. Mas eu via todos meus amiguinhos fazendo. Eu falava, mano, eu não vou não fazer, né? Vou fazer essa merda aqui. Ai, vai, finge que você tá procurando peixinho. Aí eu colocava a cabeça embaixo da água, mas eu não gostava, achava muito estranho aquilo. Não curtia. Que horror. E aí, enfim, eu nunca fui assim, ok, fui privilegiada de estudar em escola particular, fui. Mas eu não tinha, tipo, piscina em casa.
Quer dizer, tinha aquelas que a gente monta no quintal de não sei quantos litros lá. Maravilhosa, que vem todos os Aquela lá primos, que só cabe tudo. você, nunca mais ninguém. Mas na minha Que época... quando fura, você tem que botar o durex ali pra Sim. a água não sair pra fora, né? Mas na minha época era aquela piscininha pequenininha, mas vinha os primos tudo. Era 3 numa única piscina, assim, era maravilhoso. Mas deve ter sido incrível, né? Nossa. Só beber minha aguinha aqui. Tempo. E aí, eu lembro que as outras crianças tinham, tipo, às vezes tinha piscina no condomínio, ou às vezes, tipo, o vô tinha uma chácara e tal. Então as crianças tinham um contato maior com piscina. Então isso fez com que elas estivessem mais adiantadas que eu. Na hora de ter que nadar, elas, tipo, que nem peixinho, mano. Eu ficava chocada. Todo mundo que nem peixinho nadando de boas. E eu, tipo, gente, igual cachorrinho começa. Antes fosse, nem pra nadar cachorrinho eu presto. E prestava na época. Aí já não comecei a gostar muito e tal, aí beleza. Já não, eu obviamente não era das melhores da turma, todo mundo sabia super nadar e eu zero, né? E eu tinha vergonha também de não falar que não sabia, enfim, aí isso foi passando os anos, trocou de professora. Aí eu pensei, pô, agora vai, né? Não, agora não foi. A professora não ia muito com a minha cara, eu acho, porque toda vez que eu ia falar, professora, eu não sei nadar, você pode me ajudar? Que eu não vou conseguir ir sozinha. Ela, tipo, olhava, imagina a Vitorinha pequenininha falando isso, ai, de vontade de apertar. Mas a professora, na verdade, tinha vontade de apertar o meu pescoço, tenho quase certeza. Aí ela me olhava, sabe, uma cara de, ai, inferno, vem essa menina aqui, sabe, que bosta. Ela vamos. Aí ela foi, tipo, me levando, eu fui com a pranchinha, assim, aquelas pranchinhas pequenininhas, e fui indo, ela vai, bate perna, não sei o que, e ela segurava na minha barriga, assim, só de dar aquele apoio eu já me sentia melhor, porque eu morria de medo de me afogar e tal. Só que eu não sei, cara, ela não ia com a minha cara, eu não sei se ela achou que eu tava exagerando, que eu tava sendo mimada, sei lá. Aí ela achou que eu tava conseguindo fazer o negócio, alguém chamou ela simplesmente me largou na parte funda da piscina, tá legal? Mentira! E aí? Eu devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. E me largou, tipo, alguém falou, ô, professora, não sei o que lá. Ela, tá. Me largou e foi indo. E eu, tipo... Caralho, o que eu faço agora? Agora, como que faz? Eu não sei. Aí eu fiquei olhando pra ela e, tipo, eu não sei o que aconteceu. Eu não lembro muito bem o que aconteceu. Não sei se eu escorreguei. Eu não sei o que foi que aconteceu. Que eu comecei a me afogar. Eu comecei a me afogar. Por sorte, eu estava no canto da piscina, perto da beirada da piscina. Ela não viu? Segurar. Mano, zero viu. Mentira. Porque a piscina... Ai, lá vou eu, privilegiada. A piscina era grande. Não, amiga, e aí ela foi, tipo, do outro lado da piscina e cagou. E, tipo, um monte de criança na piscina é barulho de água, é barulho de criança falando alto. Então, tipo, acho que ela não percebeu. Ninguém também avisou, ninguém percebeu que eu tava me afogando. A sorte é que eu tava, tipo, perto do cantinho da piscina, consegui me segurar. E aí consegui, tipo, tomar um ar, consegui sair da piscina e eu saí correndo pro vestiário. E eu lembro que tinha um espelho e eu olhava pro espelho e, tipo, sabe, ofegante assim. E aí eu falei, cara, depois daquele dia me traumatizou de uma forma. Tipo... Mas sua mãe não foi lá reclamar? Falou dessa louca? Eu acho que até hoje talvez minha mãe não saiba que isso aconteceu. Ô, tia! Chama a tia, vamos chamar denúncia! ela. Momento denúncia. A tia vai escutar, né? Ai, Bru, eu era muito, tipo... Mano, eu não tinha boca pra nada, então, tipo, eu não queria causar problema nenhum. Então eu preferia guardar as coisas pra mim. Então, tipo, e depois? eu preferia guardar pra mim. Então, aí depois disso, eu falava pra minha mãe que eu não gostava, que eu tinha medo da água. E que era, toda vez minha mãe escrevia, todo dia da natação, minha mãe escrevia um bilhete, eu implorava pra minha mãe, quase chorava, pra ela colocar no bilhete, hoje a Vitória não vai participar da aula de natação porque ela ficou com dor de ouvido de madrugada. Aí depois, na outra aula, a Vitória não vai participar porque a Vitória estava com febre e eu prefiro que ela não participe. E, tipo, ninguém ia discutir com a minha mãe, sabe? Sim. Ninguém ia falar, nada a ver, ela vai ter que participar. Então, tipo, com mãe não se discute. Então, eu tava, né, protegida ali. Aí, amiga, depois disso, passou um tempo, menstruei, era o que eu precisava de desculpa. Aí, olha que coincidência, toda aula de natação eu tava menstruada. Que coisa, loucura, tinha 2 aulas no mês e você eu tava sempre menstruada justo no dia. Eu falava, carambolas, que coincidência, né? Aí, amiga, resumo, nunca mais fiz aula de natação. Só fui entrar na piscina da escola no último dia de aula, que a gente pediu pra gente entrar na piscina. E pra, tipo, comemorar que a gente tava indo embora, tinha que se despedir daquela merda daquela piscina. E foi a única vez. Mas assim, pra ficar na piscina de boas é super legal pra mim. Mas agora ter que nadar crawl, borboleta e o caralho a 4 até o outro lado da piscina, impossível, gente, não sei. Que horror. Ai, amiga, então foi horrível. Então você vê que, tipo, como o professor, ele pode ser incrível na sua vida e ele pode ser péssimo na sua vida. Mas porque me traumatizou muito. Eu acho que se tivesse outro professor, ou professora, enfim, com outra didática e com mais paciência de me ensinar, provavelmente hoje eu não teria mais esse trauma.
Ou pelo menos eu saberia nadar. Você tava contando essa história e eu também lembrei de uma professora minha da primeira série, no meu caso, né? E aí eu saí de uma escola muito pequena, do pré, tipo, era uma escola que era uma casa. É, tipo escola de bairro, né? Isso, pra uma escola que era um quarteirão. Amiga, um quarteirão é muita coisa pra uma escola. É. E eu, sempre muito miúda, pequena, né? E aí, eu lembro que o primeiro dia eu entrei assim na escolinha, na escolona, né, no caso. E aí eu, bem pequenininha, com a mão assim na mochilinha, eu olhei tudo aquilo e falei, meu Deus, é muito grande. Eu acho que eu vou me perder aqui. E aí, eu comecei a ficar muito assustada. E teve um dia que minha mãe se atrasou um pouquinho pra me encontrar, tipo, na minha cabeça foram horas, mas na vida real foi 10 minutos. E aí eu pensei que eu ia ficar abandonada naquela escola enorme. E eu comecei a chorar muito. Oh, meu Deus. E depois desse dia, eu criei um trauma dentro da escola. Porque eu achava que minha mãe não ia chegar. Na hora de ir embora. Eu tinha essa também, tinha. Então, Tinha, mas eu vou deixar essa história pra quando a gente for falar o episódio, especialmente sobre escola. Pra eu contar o que aconteceu. Então, eu vou deixar esse suspense aí. Então, todo dia, quando dava, tipo, 4h30, 5 horas, que eu saía às 5h30. Você já pensava, fudeu, vou ficar aqui. O que eu fazia? Eu fingia que eu tava passando mal. Pra ligar pra minha mãe vir me buscar. Então, era todo dia eu chorava na sala pra minha mãe vir me buscar. E aí a professora começou a entender isso. Ela começou a perceber. Que não era, ela tá passando mal, ela tá com medo. E aí ela começou a me tratar, tipo, como fosse minha mãe. Então, ela me levava até minha mãe. Aí, eu não tenho a clara quantas vezes foram isso. Eu sei que foram algumas, porque eu lembro que eu ficava planejando isso. E aí, ela, tipo, começou a me tratar super bem. Aí eu lembro que eu sentava na frente e ela ficava cuidando de mim. Aí eu lembro que um dia tinha cisco no meu olho, ela foi me ajudar e ela, às vezes, me levava no banheiro. Então, assim, foi uma professora que ela me acolheu. E eu lembro o nome dela, é Isabel. E aí, beijo, tia Isabel. Eu acho muito provável que ela nem lembre mais da minha existência. Amiga, a gente sempre acha isso. Mas a gente, às vezes, marca a vida do professor, a gente nem imagina. Teve uma professora, não lembro qual que foi, que eu também falei, tipo, eu achei ela nas redes sociais, eu falei, nossa, você nem deve lembrar de mim, mas eu super lembro de você. Não sei o que ela falou, imagina, Vitória, vocês alunos, vocês marcam demais, não tem como não lembrar de vocês. E ela falou, de você eu lembro muito, você fazer isso, isso e isso. Tipo, e ela relembrando das coisas que eu fazia, falando, mano, caramba, sabe, você se sente muito importante você ter marcado a vida, né? E aí eu lembro que com conta dessa atitude dela, eu comecei a meio que, tá, minha mãe vai chegar às 5h30, tá? Vou ficar aqui até o final da aula, tá? Vou ficar fazendo atividade. Então, eu comecei a me acostumar. E aí, depois eu fiquei anos naquela escola, então ficou tranquilo. Mas eu lembro dessa professora e a atitude dela, tipo, que outra professora fala assim, caramba, mano, de novo essa menina quer ir embora? Tá de doida com a minha cara, essa menina aí doida. Mas não, ela foi totalmente diferente. Ai, não, mas tem professor que a gente tem que tirar o chapéu, assim, ainda mais professor de época de, assim, educação infantil, né? Eu não imagino, às vezes, essa tia Eliná, inclusive, que eu converso mais com ela, eu falava pra ela, falava, tia, como você teve paciência, assim, porque era, acho que 29 alunos. Nossa, bastante. Eu não imagino você numa turma com 29 crianças que... Criança não para quieta, gente. Não tem criança que fique quietinha, parecendo um robô. Não, criança fala, criança grita, criança vai pra um lado pro outro, não sei o quê. E, tipo, falei pra ela, nossa, você, assim, você tem um lugar reservado no céu. Porque não é uma coisa fácil, sabe, lidar com criança. Tem que ter toda a psicologia. Tem criança que não se adapta com a questão da escola, sente saudade da mãe. Tem, às vezes, criança que passa por problema em casa também, né? Sim. Então, não deve ser fácil, não. Mas quem tá nessa profissão realmente faz por amor, porque não é fácil. Dá os parabéns, né, pra essas Com pessoas. certeza. Nossa, professor, assim, todos os professores, mas acho que professor que dá aula pra criança merece um parabéns um pouquinho a mais, porque, olha, guerreiros. Eu nunca me vi como professora. Hoje em dia, eu até penso em ser professora de faculdade. Não vou negar isso, não. Mas não é um sonho. Só cogitei esses dias isso. Mas eu cheguei a pensar em ser professora, né? Acho que no episódio de faculdade eu falei um pouco que eu fiz letras, né? E eu pensava em ser professora de inglês, inclusive pensava em dar aula pra criança, você acredita? Ai, amiga, às vezes eu tenho uns surtos, assim. Você é uma ótima professora, eu gosto. Ai, você acha? Eu acho. Eu não sei, às vezes eu acho que eu super tenho paciência pra ensinar, mas tem momentos que eu falo, putz, eu tenho zero paciência. Eu sou assim, sei. Eu tenho paciência pra ensinar aquilo que eu sei. Então, se eu sei, eu tipo, mano, você perguntou qualquer coisa, eu vou te ajudar.
Agora, se eu não sei, não é questão que eu não tenho paciência, eu tenho medo de falar errado. Eu tenho esse problema, né? Já pensou? É muita responsabilidade você ensinar alguém, né? Porque vai que você tá ensinando errado, acontece. Não Ai, dá. gente, não, é complicado. Aí eu cogitei essa ideia, mas, tipo... Aí depois eu acabei desistindo, porque eu fui me interessando por outras coisas, mas provavelmente era pra eu ter me formado e eu seria uma professora, uma teacher, seria uma teacher. Ah, Já você pode ser pensou a eu minha. sendo teacher? Não, já pensou eu? O hello, guys, hoje a gente vai falar verbo to be. Nossa, que raiva eu tenho de estudar inglês. Mas você tem história com outros professores, tipo assim, de professor que você fazia... Vamos lá, vou contar a minha história. Eu tinha uma professora que ela meio que adotou 3 alunas, que obviamente eu estaria no meio, e mais 2, porque ela falava que eram as filhinhas dela. Oh. Porque a gente fazia tudo pela aquela professora, tudo. Ela era palmeirense e eu sou corintiana, né? Uhum. E aí ela fez aniversário, eu lembro o nome dela certo. O nome dela é difícil, mas é assim, eu decorei no nível. O nome dela é Aglaer. Aglaer, nossa. Sim. E ela Acho que era eu nunca tinha ouvido professora. esse nome. É, tipo, na hora que ela entrou, a gente falou, mano, que nome. E ela Quantos era anos você tinha? Eu tava na 5ª, então eu tinha Ah, tá. 11. Mano, porque se fosse criança, impossível. Porque eu demorei 2 anos pra falar a palavra helicóptero. Ai, Imagina tadinha. Aglaer, eu não conseguiria jamais. Não, a gente já tava um pouquinho mais velho. Ah, entendi. E aí foi naquela época que a gente tava, que do 4º pro 5º, eu não sei se todo mundo é assim, a gente começa a ter várias matérias. Sim, muda total. Não, muda total. Ai, nossa, aí, tem uma história ótima pra falar sobre essa mudança, mas vai. Super adulto, né? Usando caneta e caderno de Isso, 10 matérias. Miga, mas eu me senti. Deixa eu só fazer um parênteses e contar essa minha história rapidinho. Falei, gente, assim, eu lembro que eu conversei com o pessoal da sala. Eu falei, ó, gente, assim, a gente vai pro ensino fundamental 2, né? No caso, que a gente tava saindo do 1 pra ir pro 2. Então, assim, agora o negócio é um pouco mais sério. A gente não pode mais chamar os professores de tia, né? Eu acho agora que, olha que nojenta, professor. olha eu que nojenta. A gente que já passou dessa fase, né, gente? Então, assim, agora os professores, gente, eu acho legal todo mundo falar professor e professora. No caso da professora de inglês, vamos chamar de teacher. Ai, que chata. Mano, chata, insuportável. Chata. Eu não sei como tu não falou, Vitória, vai tomar no cu. É que elas não sabiam falar palavrão na época, amiga. Foi na 5ª em diante que elas aprenderam. Mas... E aí? Essa professora, ela era muito carinhosa com a gente, só que ela era muito rígida. E era engraçado Sim. porque ela era rígida, mas todo mundo gostava dela. Uhum. E aí eu lembro que ela fez aniversário e a gente, mano, vamos fazer alguma coisa pra ela, não tem como. Uhum. Eu juro, a sala toda se mobilizou. E a gente fez uma festa branca e verde do Palmeiras. Fizemos o bolo do Palmeiras. E, tipo, as 3 que falavam que era filha dela, era tudo corintiano. Então, assim, gente, é muito amor, tá? Tem Se uma corintiana fez um rolê todo palmeirense, é amor. E aí a gente montou, e eu lembro que a gente foi atrás de papel colorido, e aí eu lembro que ela entrou na sala, ela chorou. Porque ela, tipo, outras turmas fizeram também, parabéns pra ela. Invejosos. Que bonitinha. Porque quem inventou foi a gente. Só que nenhum teve tanta dedicação como a nossa sala de montar um negócio bonitinho. Lógico, eu tava no meio, eu sou chata pra isso. Então eu queria tudo verde. A Bruna sempre foi de planejamento. Ela tinha lá uma planilha. Falava, gente, ó, o verde tem que ser um pior verde. Que era. Eu falei assim. Um verde de piscina. Eu falei assim, ó, tem que ser bexiga branca e verde, tá? Aí eu lembro que eu fui fazer compra com a minha mãe e eu encontrei um guardanapo verde. Eu falei, eu tenho que levar. E aí a gente fez tudo branco e verde, enfim. E aí foi muito carinhoso, tipo, ela percebeu que era muito carinhoso aquilo. E essa época foi muito marcante, que ela não foi a única professora que me marcou. Que teve o professor Carlos, de História. Se hoje eu estudo não, né? Se hoje eu me dedico a aprender política, é graças a esse homem. Porque ele formou a nossa noção crítica na 5ª série. Tipo, ele me falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Se alguém dá uma resposta fácil pra algo complexo, ele tá errado. Então, eu sempre vou gravar essa frase que ele falou pra gente. E toda vez que eu vejo alguma coisa política que parece ser fácil, eu falo, tá errado. Tá errado, vamos mudar. Muda aí, porque não tá certo. Meu professor Carlos falou. Que incrível ele ter falado isso. Porque realmente eu imagino que da história, bom, qualquer matéria, né? Na escola do estado não é a coisa mais fácil do mundo, Não, né? Deve ser bem complicado. São turmas cheias e nem todas as turmas, nem todos os alunos têm o mesmo nível, né?
Nem todo mundo sabe de onde que veio, e tem aquele negócio de passar automático, ainda deve ter, né, isso de Tem. passar de ano automático. Bastante. Então, infelizmente. Então, nossa, deve ser uma responsabilidade, nossa, deve ser um grande desafio para os professores do estado, não deve ser fácil, não. Não mesmo, eles são vitoriosos. São demais. Mas e você, amiga? Você teve um professor assim que, tipo, filha, sabe? Te tratava como... Você sentia como parentesco dele? Cara, se a Tia Niná é o maior exemplo disso, com certeza. Tradução, o podcast todo é Tia Niná, tá? Tia Niná é maravilhosa. Vai ser o nome do podcast. Mas vamos mudar um pouco e vamos falar, então, deixa eu lembrar aqui do professor Edson. O professor Edson era nosso professor de matemática. E aí, depois do ensino médio, ele era professor de matemática e física. As minhas matérias favoritas, né, galera? Quem escuta os episódios aí sabe que eu tenho uma grande facilidade com números até hoje, só sei a tabuada até os 5. Eu não vou fazer a pergunta mais. Não me pergunta mais, amiga, pra não pagar mais mico aqui. Vamos fingir que eu sei a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, pra eu ficar um pouco menos ruim minha situação. E assim, gente, sempre fui, assim, um caco. Eu não sabia nadar e não sabia fazer conta. Essa era a minha vida na escola. Oh, meu Deus do céu. O resto eu conseguia me virar. Agora, nadar e fazer conta pra mim era bem complicado. E assim, sempre foi uma negação, só que ele sempre gostou muito de mim. Eu não sei, o nosso santo batia, sabe? Ele sempre gostava muito de mim, ele me chamava de filha, vira e mexe. Ele falava, nossa, eu gosto muito de você, tipo, você é minha filha. Ele não tinha casado, ele era solteiro, famoso solteirão, sabe? Sei. Ele só tinha criado os 2 sobrinhos dele, e os 2 sobrinhos já eram adultos, assim, acho que já estavam terminando a faculdade e tal. E a gente percebia que ele gostava, assim, de criança, de adolescente. Ele tinha essa facilidade de falar com esse público e tal, porque ele era meio crianção também. E ele sempre falava, se um dia eu tivesse... Ele falava pra mim, eu ficava até meio sem jeito. Ele falava, Vi, se um dia eu tivesse uma filha, eu quero que seja exatamente como você. Eu achava tão fofinho. E eu tenho um bilhete até hoje dele, que ele falou assim... como que ele falou? Sempre quis ter uma filha como você. E por sorte, por anos pude ter a oportunidade de ser seu pai, entre aspas, assim, tipo, muito amor. Fofinho, assim, sabe? E ele sempre falava pra mim, ele falava, Vi, quando você sair da escola, você vai esquecer de mim, eu tenho certeza e tal. E, cara, eu me sentia tão mal, porque, assim, ele era apaixonado por números, ele era fascinado, ele era muito inteligente, ele manjava tudo de matemática e física. Tanto é que, se eu não me engano, ele não fez faculdade de física, ele ganhou o diploma de física por tantos anos que ele tinha de matemática, uma coisa assim, ele manjava do negócio, sabe? E ele gostava tanto de mim, e eu me sentia tão mal de eu ser uma merda com números. Tipo, toda vez que ele entregava minha prova com nota vermelha, eu sentia uma dor no coração dele, e eu também sentia uma dor no meu coração, que eu sentia, tipo, putz, eu tô decepcionando um cara que tem um carinho muito grande por mim, sabe? Ele tentou me ajudar ao máximo, tanto é que no primeiro ano do ensino médio ele me salvou ali, tipo, de não ficar de recuperação. Eu lembro que faltava, tipo, ele tinha o poder de arredondar minha nota pra cima ou pra baixo. Aí chegou e falou, Vitória, vem aqui. Tipo, foi a única vez que ele foi sério comigo. Aí ele falou, eu posso arredondar pra cima ou pra baixo. Se arredondar pra baixo, você fica de recuperação. Se arredondar pra cima, você passa de ano. Aí eu lembro, olha, aí eu sempre, né... Eu falei, professor, faz o que o seu coração mandar. Nossa. Pegou no emocional, olha que mancada. Aí ele falou assim, olha, eu vou arredondar pra cima, porque eu sei que você se esforçou. Mas eu preciso que você me mostre melhorias no ano que vem. No ano seguinte eu fui uma desgraça, porque a matéria piorou. E eu me revoltava, tipo, porque aquilo não entrava na minha cabeça e eu me sentia muito mal, e aí frustrações, e aí ser adolescente, e toda aquela coisa que a gente passa na adolescência. E aí, tipo, não teve jeito, e aí ele não conseguiu me salvar no segundo semestre, no segundo ano, aí eu acabei ficando de recuperação em física, e no terceiro ano de matemática. Foram as únicas recuperações que eu peguei, porque, gente, eu não tinha condições, eu realmente ia muito mal, assim, não tinha jeito. E ainda se ele passasse um trabalhinho, uma atividade essa pra dar aquele up, mas não, ele só passava prova 1, prova 2, e aí juntava as duas e dava média, e era isso. E escola particular, querendo ou não, o conteúdo é mais puxado e tal, e aí misturava com coisas dos outros anos que provavelmente eu não tinha aprendido. Ai, amiga, uma desgraça, assim, de verdade. E aí eu ficava muito chateada, assim, porque ele me considerava tanto, e eu era uma merda na matéria dele, ele devia ser muito decepcionado comigo. Tadinho. Mas ele me marcou muito, eu lembro dele até hoje, assim, muita saudade dele, porque ele sempre me tratou com muito carinho, e... Ai, saudades, professores marcam muito, né? Sim, e engraçado, eu era melhor em matemática, né? E aí, eu era muito amiga dos professores de matemática. Eu já contei a história que meu professor foi meu cupido. Teve um outro Sim, verdade.
E teve um outro professor que eu acho que eu contei em off pra você, que era muito novinho, e ele era de matemática. E aí ele era muito jovem, assim, e aí eu lembro que ele trocava muita ideia comigo, porque eu sempre fui assim. E aí ele pegou, e um dia ele pegou o café, desceu, e eu pedi café, ele trouxe pra mim, se eu não me engano. E a gente ficou conversando na hora do intervalo. Mano, começou o boato que eu ficava com o professor. Ai. Só porque eu era amiga do professor. Então, esse é o problema, que quando o professor, ele tenta se igualar ao aluno pra mostrar pra ele que, tipo, ó, tamo igual. Começa a rolar essas coisas bem infantil, só porque Isso você é tá muito conversando. perigoso. Isso chega na Sim. coordenação, cara, Não, é acho que não complicado, chegou. assim. Bem, bem difícil a situação. Bem complicado. Não. Mas, assim, teve até um caso, já vamos finalizar, viu, diretor? Eu sei que a gente tá estourando no tempo, mas deixa eu só finalizar essa história que você falou. Sim. Eu tive um professor também que começou esse buchicho de que ele, às vezes, tipo, ia mais pro lado das meninas e tal. E ele era realmente mais carinhoso com a gente. Eu percebia isso nele. Mas nunca chegou a me tocar, assim, nada. Sim. Isso não chegou a acontecer, mas eu percebia que ele tinha um carinho maior e tal. Ele sempre chamava as alunas de... Como era a aula de espanhol? Ele chamava de hijas, né? As filhas Sim. dele, não sei o quê. E a gente percebia que era geralmente somente com menino. E eu não percebia isso, tanto é que eu super defendia ele. Chegou esse buchicho na coordenação, tanto é que ele foi mandado embora por conta desses boatos que apareciam e tal. E eu, mano, super defendia ele demais. Falava, não, nada a ver, o professor só é carinhoso, vocês não entendem, ele só tá sendo carinhoso e tal e tal. E a gente conversava muito por chat do Facebook. E aí, assim, passou um tempo e a gente acabou perdendo contato, inclusive eu vi que ele me excluiu do Facebook dele. E aí um dia eu fui rever a conversa, né? E aí ele também dava aula em uma escola que era perto da nossa. E nessa escola, essa outra escola que ele dava aula, às vezes tinham festinhas. Festinhas, sabe? Pra galera ir curtir a doidado, né? Ficar doidinho com refrigerante. Doido. E aí, tipo, eu ia nessa festa. E ele tava lá. Porque tinha que ficar com um professor meio que responsável. Porque, né, gente, adolescentes, né? Nunca sabe o que pode acontecer se deixar adolescente sozinho. E aí eu achei uma parte de uma conversa que eu sempre amei dançar. Sempre, sempre. E aí eu falei, era eu comentando com ele assim, nossa, professor, a festa foi super legal, me diverti muito. E ele falou assim, verdade, eu vi você dançar. Aí eu falei, nossa, mano, super inocente. Eu falei, você viu eu dançar? E ele falou, sim, você dança muito bem, viu? Nossa, mas senti pesado. Um negócio, assim, diferente, assim, tipo, e você dança muito, muito bem. Aí eu falei, obrigada, tipo, não levei aquilo na maldade. Aí depois, com o tempo, eu fui ver, tipo, eu vi que, sabe, ele frisou muito, você dança muito, mas muito bem mesmo, viu? Parabéns, tipo, eu não tava fazendo uma coreografia demais, eu estava rebolando porque era funk. Então, assim, sabe? Aí eu falei, caramba, então provavelmente era verdade, aqueles boatos não eram somente boatos. Então é complicado, é aquilo que eu te falei um tempo atrás aí, uns minutos atrás aí do podcast. Existem profissionais, professores e professores, né? Infelizmente, isso não é especialmente de professor, existe isso em qualquer profissão. Infelizmente, sempre tem um bicho podre. Mas assim, finalizando, a gente, logicamente, não estamos aqui para criticar professor. Tem essas pessoas que... Sim, existe em qualquer lugar, isso não é específico de professor. Mas eu acho que seria legal a gente falar o nome dos nossos professores, que infelizmente... Com certeza! A gente vai tentar mandar para alguns, né, que a gente ainda tem contato para ouvir esse episódio aí. Sim. Que talvez semestre que vem não esteja com a gente, mas quem sabe no outro a gente esteja junto, porque foram pessoas que marcaram a nossa vida. A gente vai se encontrar, em algum lugar a gente vai se encontrar, depois da quarentena. Sem dúvidas. De e máscara. Se a gente tá aguentando se a gente aguentou a quarentena, se a gente aguentou a faculdade, tenha certeza que foi por causa de vocês, porque sem vocês a gente não teria aguentado. Como teve casos de professores que a gente pensou em trancar. Então, eu queria fazer um agradecimento especial para os professores da minha escola. Não sei se esse episódio vai chegar para todos eles, mas de qualquer forma eu quero deixar aqui meu agradecimento, porque eles foram muito importantes para a minha educação. Então, eu queria mandar um obrigado para a tia Cris, para a tia Eliná, para a tia Marisa, para a tia Elvira. Aí agora vai chegar no ensino fundamental, não é mais tios e tias, tá? Porque eu virei adulta. Para o professor Elise, para a professora Isa, para a professora Eliane, para a professora Vanessa, que era de artes, para a professora Vanessa, de educação física, para o professor Edson, que eu já falei aqui um pouquinho dele, para o professor Evaristo, de espanhol, ele era divertidíssimo, para a professora Sandra e para a professora Suzani. Vocês marcaram muito minha vida e muito obrigado por tudo que vocês puderam acrescentar, que foi muito importante. Lembro de vocês com muito carinho, sempre, sempre, sempre. Se eu pudesse, agradeceria
todos os dias. Sim. E agora a gente vai agradecer os nossos Os professores. da faculdade, que foram nossos professores em comuns, né? Vamos lá. Então, você agradecer quem? Eu quero agradecer a Mairê, que esteve presente com a gente nessa quarentena, que fez todo o rolê pra gente se sentir bem, e Sim. as aulas de quinta sempre foram as melhores. Maravilhosa. Eu quero agradecer ao professor Maurício, que sempre teve muito bom humor, apesar das desgraças acontecendo, ele sempre fazia uma piada. E a gente sempre gostou muito da sua didática e a gente sempre gostou muito das suas aulas. Era muito legal. O semestre passado, essa aula era de sexta-feira. Então, assim, a gente tava louco pra ir pro bar, mas a gente trocava o bar pela sua aula. Então, isso é muito importante. Eu vou agradecer a professora Ana Espadim, porque é uma professora que não deu aula nesse semestre pra gente, deu no semestre passado. Mas ela sempre foi muito carinhosa, sempre estava de portas abertas pra gente, né? Tipo, a gente sempre tava lá enchendo o saco dela e ela sempre tava lá escutando a gente e conversando e ajudando, mesmo não sendo nossa professora efetiva do semestre. Isso mesmo. Eu quero agradecer também ao professor Rafael Tosi, ele deu aula pra gente só no terceiro semestre, mas ele marcou muito, ele tinha uma didática ótima, ele sempre tinha um bom humor. A gente ficou sabendo que ele não está mais no Brasil, não tem mais no Brasil esse professor, não tá, tem meninas? mais no Brasil, meninas. Nojentíssimo, mas onde quer que ele esteja, em algum canto do mundo, a gente é muito grato por ele. Eu vou agradecer a professora Poliana, que ajudou tanto a gente. Eu percebi que não tava na sua lista. E a professora Poliana foi sempre muito carinhosa com a gente também, sempre ajudou. E se a gente ganhou um prêmio, sem dúvidas, foi por conta dela. Eu tenho um vídeo abraçando ela. Eu tenho sempre esse vídeo de lembrança. Eu ainda abraçar ela recebendo o prêmio. Saudades da Poliana. Sim. E pra finalizar, né, acredito que sobrou aí, não é menos importante porque está por último, tá? Nossa querida professora Larissa, fofíssima, professora de audiovisual, que sempre teve um bom humor, assim, maravilhoso. A didática dela também era maravilhosa. Eu lembro que eu tinha prazer de ir nas aulas dela. Eu lembro que, hoje, acho que era de quarta-feira a aula com ela. Eu lembro que eu falava assim, hoje eu quero ir pra faculdade. Porque, cara, mesmo depois do outro dia cansativo de trabalho, eu queria ir na aula dela. Porque ela dava um up, assim, sabe? Sim, ela dava aula com uma alegria, com uma vontade de fazer a gente aprender e entender todo o conteúdo. Larissa, incrível. Incrível. Eu vou agradecer a rapidinho, amiga. Não vai chegar até ele, obviamente, mas é o Marcelão. Obviamente. Grande Marcelo, a gente não pode esquecer do Marcelo. O Marcelo é icônico. O Marcelo, pra quem não tá, provavelmente não deve estar sabendo, porque esse meme expandiu horizontes, né? O Marcelo é aquele professor do meme do Cadê a Suelen? A gente vai colocar esse meme. Esse professor, ele é incrível. Ele deu aula em 2 semestres pra gente. E, ele marcou muito. A gente lembra dele com muito, muito carinho. Ele era meio turrão, meio sério, mas ao mesmo tempo divertido o jeito dele, sabe? Mas ele muito inteligente, sempre passou o conteúdo de uma forma, assim, incrível pra gente também. Ele sempre acrescentou bastante. E assim, nossos agradecimentos por vocês fazerem parte da nossa vida. Se a gente tá se tornando um profissional na nossa capacidade, é por causa de vocês. Se a gente continua na área, é por causa de vocês. Se a gente tá superando a quarentena, foi muito graças a vocês também. E é uma homenagem que a gente pôde fazer pra vocês. Sim, infelizmente. A gente não pôde falar de cada um específico e tal, porque a gente também falou um pouco de escola, né? Sim. Mas é isso, gente. Espero que vocês sintam essa homenagem e deixar o coração de vocês um pouco mais quentinho nesse momento difícil que todos estamos passando. E agora vamos para o do chá, amiga? Vamos tomar um chazinho rapidinho antes que o nosso diretor mate a gente, que a gente está estourando no tempo? Muito rapidinho. Vamos lá. E aí, amigas, tem alguma coisa pra indicar pra gente hoje, na nossa horinha do chá? Então, eu tava pensando em alguns, e aí eu lembrei que a nossa professora Larissa, ela tem um YouTube. Essa professora que eu tava falando que ela dá aula com muito amor, que era muito gostoso ir pra aula dela, é ela. E aí, o YouTube dela chama Larissa Perfeito. Porque ela é perfeita. Exatamente, ela é perfeita, ela tem um sobrenome perfeito, então... A gente pensou na mesma piada podre, né? Mas beleza, pior que foi. E aí, ela fala sobre cinema, né? Bastante coisa sobre cinema, sobre gravação. É que ela dá aula de audiovisual, né? Então. Isso. Então, se você tem interesse em aprender um pouquinho sobre a gravação, sobre câmera, sobre os efeitos de filme, é uma boa indicação. Sim, ela tem uma didática ótima, vocês vão adorar assistir os vídeos dela, maravilhosa. Sim, maravilhosa. E tu? Então, a minha indicação hoje, ainda nesse climinha de ensinar, aprender, é um canal no YouTube de uma menina que acho que ela tem 9 anos, se eu não me engano, e ela ensina matemática. Novinha.
Nossa, Sim, mas muito novinha. Demais. Eu vou confirmar a idade dela aqui. Mas eu achei ela muito fofa. Ela ensina matemática para as crianças da mesma idade dela. E achei muito fofo, porque acho que as crianças identificam mais, né? Quando é uma Sim. criança ensinando. É como se fosse um grupo de estudos ali entre amigos. Ela é uma fofura de criança. Então, o nome do canal dela é Cat Match. Cat é de acho que acredito que o nome dela seja Catarina, enfim. E muito fofinha, vai estar lá nos nossos destaques, lá no destaques da Hora do Chá, lá no nosso Instagram, que se você não segue, é @podesurtar. As 2 indicações vão estar lá. 2 indicações maravilhosas, adorei. 2 Nossa, lindinhas. muito. Eu tô pensando em voltar pro Twitter, né, do Pode Surtar, ainda tô meio assim, mas segue lá também. Sei lá, É verdade, a que a gente não sabe muito bem que conteúdo criar pra lá. O Instagram já dá um grande trabalho pra gente, a gente sempre tenta pensar lá em coisas diferentes pra postar pra vocês, e o Twitter a gente ainda tá pensando um pouco. Se vocês tiverem sugestões também, vocês podem mandar do que a gente postar no Twitter, né? Sim, por favor. Pode Então conversar tá. com a gente lá também. Acho que é isso, né, amiga? É isso, gente, obrigada aí por ouvir a gente, e fiquem bem, fiquem em casa, se possível. Sim, e segue o podcast, dá joinha, compartilha com os amigos, manda pro professor, faz o que você quiser. Sim, isso mesmo. Beijinho, Então tá, gente. gente. Beijo, Fica em tchau. casa. Beijos.